Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer a reflexão desta noite a respeito do tema de anjos da guarda e espíritos protetores. Todos nós aqui, sem exceção, nós temos as nossas paixões, nós temos os nossos defeitos, nós temos todas as situações que nós, com a nossa liberdade, criamos de obstáculos para nós, para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Todos nós aqui, como espíritos, estamos reencarnados nessa situação, desencarnaremos, reencarnaremos novamente, e esse reencarne se dará para progredir, como hoje nós estamos para o nosso progresso. As adversidades da nossa vida servem também como prova, apesar de muitas das situações serem provocadas por nós mesmos e outras não, mas essas outras, às vezes nós pedimos como provas. E aí entra aquela situação, nós sabemos o que é verdadeiramente bom para a nossa evolução? Um exemplo, antes de encarnarmos, nós sabemos aquilo na integralidade daquilo que é bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso? Entra essa questão. Nós não sabemos tudo, temos muitos defeitos. Normalmente, por uma questão de influência da matéria, nós escolhemos o caminho mais fácil. Isso até a própria ciência material explica, que o nosso cérebro sempre procura o mais fácil. Nós é que temos que dominar a matéria para que a gente possa progredir, porque é uma máquina que ela tem um objetivo, sobreviver. Então, às vezes, a gente tem que forçar um pouquinho, a gente tem que desgastar, a gente tem que trabalhar um pouquinho pela nossa evolução, e isso desgasta energia. Mas é uma energia desgastada, mas foi num momento útil, com uma ocupação útil que é o nosso progresso. E assim nós acordamos todas as manhãs, nós levantamos e trabalhamos. Vamos trabalhar, ou vamos cuidar dos nossos afazeres, vamos buscar um meio de sustentar o quê? A nossa sobrevivência. Então, enquanto encarnados, a gente sempre está buscando a sobrevivência, do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, ou seja, como espírito, do ponto de vista moral, nós estamos buscando aprender e progredir com todas as situações adversas, boas, ruins, que se apresentam no nosso dia a dia. E quando nós vamos realizar um planejamento numa reencarnação, nós sempre temos um auxílio de um espírito protetor. Esse espírito protetor, que popularmente, ou até se dá há muito tempo na cultura religiosa como anjo da guarda, anjo guardião, espíritos guias, é um espírito protetor de ordem elevada. Ordem elevada, o que seria um espírito de ordem elevada? Sábado agora, às 15 horas, vai ter um estudo que vai colocar pormenor por pormenor dessa escala espírita de espíritos elevados. Mas vamos só fazer um resumo. Nós somos espíritos em expiação e provas. Vamos se colocar assim, somos espíritos de uma terceira classe. O espírito protetor, um anjo da guarda, sempre será um espírito elevado. Se nós somos da terceira classe, ele é da segunda classe. Então, ele é um espírito da qualidade que ele tem uma missão, que é nos conduzir ao bom caminho. Nos ajudar com os seus bons conselhos. Ajudar a conduzir um bom caminho. Por exemplo, muita gente vê na literatura, nos romances, a respeito de
planejamento reencarnatório, que nós aqui reencarnamos, escolhemos alguns momentos de provas, não escolhemos tudo, porque é aqui que as coisas vão acontecendo no dia a dia. Então, a gente não é porque, de repente, a gente foi descer do ônibus e tropeçou na calçada e, sei lá, quebrou a perna, é porque isso estava escrito. Não, isso não estava escrito. Isso aconteceu uma fatalidade porque calçada esburacada, porque certamente alguém negligenciou, que se viver em sociedade supõe que você tem que ter uma calçada para andar. E isto não acontece em muitas situações. Aí quando a gente vai buscando o porquê disso aconteceu, a gente vai chegar aonde? Alguém sempre está negligenciando a relação, a convivência humana. Alguém sempre, às vezes, está negligenciando alguma regra que foi pré-estabelecida. E isso não tem nada a ver com nossa programação reencarnatória. Mas é um momento expiatório que serve como prova, porque pode promover certas alterações na nossa rotina, nos trazendo mais problemas. E às vezes, dependendo de como a gente encara isso, agravam-se mais os problemas ainda. Quando se fala de planejamento reencarnatório, são situações, lugares onde com quem a gente vai conviver, até profissões, até certas dificuldades que vai fazer com que a gente possa aprender. Aprender com provas nós estamos suficientemente capazes de realizá-las. Mas se deixar só a gente escolher, a gente vai falar não. Então, sempre vai existir um espírito elevado que ele tem uma visão muito mais alongada que a nossa, o desejo do bem dele, ele vai aconselhar: olha, uma prova desta natureza pode te auxiliar nisso que você precisa melhorar. Aí vou falar qual é a prova e qual não é a prova da nossa vida. Olha que coisa interessante. A gente esquece quando vem à Terra, mas a gente tem o quê? A intuição. E para despertar essa intuição, a gente tem um espírito que nos inspira. Quando a gente vai tomar um caminho completamente errado, que pode atrapalhar, é aquela situação assim, um pensamento gera uma dúvida. Ou às vezes, quando a gente está decidido e vai quebrar a cara mesmo de uma tal maneira, um espírito protetor, ele pode inspirar a um pai, uma mãe, um amigo aqui, que também está no nosso mesmo nível. Então, são das mais variadas formas em que a gente pode entrar em contato com esse espírito. Mas o meio deste contato é pelo pensamento. Aí entra uma questão, não sei se todos nós aqui já ouvimos dizer, né? Todos somos médiuns. Aí entra aquela situação, depende. Vamos colocar assim, que médium é aquele que tem uma sensação bem localizada, ostensiva, de uma influência, de uma inteligência que não é a dele. Mas nós temos um tipo de mediunidade, e isso é comum a todos, que é justamente a questão da inspiração. Nós somos inspirados o tempo todo. O tempo todo. Quando se pergunta no Livro dos Espíritos vamos dizer assim, a pergunta certinha não é bem essa, mas o sentido dela é: somos influenciáveis pelos espíritos? A resposta é sim, muito mais do que imaginamos. E aí ele coloca espíritos, não estamos falando nem de espíritos protetores, anjos da guarda. Qualquer espírito que
se sintonize, se familiarize conosco. Só que aí entra um ponto. Um espírito não elevado, se ele nos inspira, ele não respeita o nosso livre-arbítrio. Por mais às vezes que a intenção dele seja boa, mas ele não respeita às vezes o nosso livre-arbítrio. Um espírito protetor, um anjo da guarda, ele sempre respeitará o nosso livre-arbítrio. Ele nos ajuda com bons conselhos, indica o bom caminho, nos consola na dificuldade, mas não faz aquilo que nós temos que fazer, que são as nossas escolhas. Uma vez feita uma escolha que a gente refutou um bom conselho e a gente quebra a cara, vamos se dizer assim, ele se afasta para que a gente possa aprender com os erros. Ele lamenta, não utiliza de julgamentos condenatórios a nossa ação, porque ele sabe o quão é difícil evoluir. O quão é complicado evoluir. A gente nunca parou para pensar assim. Você vê lá no livro dos Espíritos, diz assim: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Simples, sem conhecimento do bem e do mal, ignorantes do bem e do mal, a simplicidade total. Simplicidade. Aí a gente pergunta: os animais também são espíritos. Não têm consciência. Foram criados quando? Vamos pensar assim, junto conosco. Agora, quem que decidiu que um evoluiu para ser humano, o outro evoluiu para ser animal, cachorro? Não é um negócio maluco? Então a gente nem pensa nisso, porque isso está muito longe da nossa compreensão. Então a gente tem que ficar com aquilo que a gente pode pegar, com aquilo que a gente pode aprender no dia a dia, que é aqui. Só que nós estamos aqui para aprender e nós não estamos totalmente largados assim, do jeito que as pessoas pensam. Às vezes a gente encontra-se num poço cheio de problemas, num abismo de problemas, no fundo do poço, como se diz no popular. Mas sempre haverá, pelo menos, um espírito que está nos instigando a caminhar, a sair do fundo do poço. Só que é assim, joga a corda, puxa, dá ideia, sai assim, sai assado, olha, veja bem, mas nunca vai tirar o poço que a gente se enfiou dentro. Por quê? Porque isso compete a nós. É uma questão de justiça, é uma questão de dignidade. Dignidade. Então, todos nós somos espíritos dignos da nossa evolução. Todos nós, como se diz assim, somos merecedores, é porque nós construímos o nosso caminho evolutivo. E aí nós adquirimos experiências que são experiências únicas para nós. E sempre terá esse amigo a nos parabenizar por todas as nossas conquistas. Como um verdadeiro pai ou uma verdadeira mãe que ama o seu filho que está sendo tutelado. Muito interessante. Muitas das pessoas acreditam tanto nessa doutrina do anjo da guarda que coloca até nome neles. Aí se pergunta, e anjo da guarda tem nome? Ah, anjo da guarda é espírito. Aí a gente tem que perguntar, espírito tem nome? A gente tem nome? Tem, enquanto encarnado. Desencarnou, qual nome nós vamos adotar? Quando a gente se comunica, se, por exemplo, eu desencarno e um dia resolvo comunicar com vocês aqui, e espero que ninguém saia correndo, eu vou dar o nome o quê? De Eduardo, porque é assim que vocês me conhecem.
Então, um espírito anjo da guarda, às vezes a pessoa diz, o espírito comunicou comigo, ele falou que era o meu anjo da guarda, e o nome dele é, sei lá, Paulo de Tarso. Ele não é o Paulo de Tarso que viveu encarnado, mas ele é um espírito familiarizado, ou seja, da mesma evolução de Paulo de Tarso, e utiliza esse nome para uma confiança. Por isso que quando você tem aqueles... em toda a codificação tem as mensagens dos espíritos, aí tem lá, espírito de São Luís, espírito disso, espírito daquilo. Mas no livro dos médiuns, ele diz a identidade do espírito. O espírito pode assumir um nome de um espírito venerado, porque a gente, encarnado, precisa de um nome. Os livros de Chico Xavier, eles são impressos, tem a lei. De quem é um... Ele fala, não é meu, eu sou o intermediário. Então, de quem que é? Aí coloca lá, André Luiz, mas não é André Luiz, o nome quando ele estava encarnado aqui ou em qualquer lugar. Importa uma pessoa pôr nome no seu espírito protetor? Não. E existem espíritos que nos protegem, que não são elevados, não são anjo da guarda. Eles são espíritos que também têm familiaridade conosco, são chamados espíritos familiares. O anjo da guarda também tem essa familiaridade, está difícil essa palavra hoje, de conosco, ou seja, essa afinidade. E existem espíritos no mesmo grau de evolução nosso que querem nos ajudar. Às vezes atrapalha porque não tem uma elevação de um anjo protetor. Mas ele pode servir como um espírito numa determinada situação, um espírito guia ou algo do gênero. Mas anjo guardião é um para um. Um para um. Muitas vezes te pergunta, vou trocar o meu anjo da guarda. Na realidade não dá a gente trocar, mas se ele tiver outras coisas a fazer, ele é substituído naturalmente por outro do mesmo nível. Aí a gente pensa, né? Por que a gente precisa saber disso, né? Por que a gente precisa saber disso? Porque tem uma coisa assim, interessante. A gente aqui está encarnado. Hoje, depois das redes sociais, a gente tem muito amigo, né? Eu tinha uma conta com 989 amigos. Mas tinha gente que eu nem sei aonde estava, não sei nem quem é. A gente tem amigo. A gente tem amigo para todas as horas. 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, dá um problema conosco. A gente liga para qualquer um. Normalmente a gente liga para a família. Ou para aquele que é quase um membro da família. Mas a gente liga, às vezes, para uma pessoa que a gente só trabalha com ela, ou que a gente só estuda com ela, ou que a gente só vem no centro espírita e só se vê no centro espírita. Já deu risada, né? Porque se ligar no outro dia... Amigo para todas as horas. E o amigo, ele faz aquele ouvido a qualquer hora, ouvido para ouvir os nossos pedidos, as nossas lamentações. Normalmente a gente se reúne com os amigos e a gente fala que está com um problema. O que o amigo fala? Ele fala, eu também estou. E aí aquele negócio, parece que é uma disputa de problema para ver quem tem um problema maior. Mas ele é seu amigo. Mas é aquilo que se diz, o mesmo grau evolutivo. A intenção é boa, mas na hora de fazer a técnica aí, um espírito, um anjo guardião, ele tem o ouvido e ele tem o conselho.
e não toma tempo. Por isso que muita gente chega e diz assim, né? Nossa, às vezes eu peço e não escuto nada. Ou às vezes até escuto alguém, uma voz que diz assim, o que está acontecendo? E aí a gente descobre. Chora, vai, põe um pouquinho também de pitada mais de drama, né? Normal. E não escuta resposta nenhuma. Passam-se o tempo e a gente descobre solução para as coisas. Aí a gente fala, resolvi. Às vezes a inspiração já foi dada. Tá bom? Fui embora, resolva com a tua liberdade e o teu conhecimento. É muito interessante. Se a gente, como diz Kardec, né, quando a gente sabe que existe espíritos que têm eles nos ama como amigo e torce pela nossa evolução e sabe o ponto certinho aonde a gente precisa chegar, é muito interessante. Não julga, não atrapalha, só ajuda. Se não dá para ajudar, se afasta, para não atrapalhar. Então a gente tem que imaginar que isso é um consolo. Aliás, como se diz um escritor, esqueci o nome, mas não importa, que ele diz que o maior consolo que a doutrina dos espíritos trouxe para o ser humano é dizer que a morte, como a gente acredita, o fim de tudo, não existe. E que nós continuamos com o mesmo conhecimento e a mesma disposição de enquanto estar em vida. E que a gente não regride nos nossos defeitos. A gente sempre está em progresso. Esse progresso ele pode ser devagar ou acelerado, dependendo do nosso conhecimento e da nossa boa vontade. Agora, o político mais corrupto, o político mais estadista, aquele que está cometendo crimes, aquele que está fazendo obras de benemerência para o próximo, todos, sem exceção, têm um espírito que os protege. Como se pode falar, isto é uma lei natural. E por ser uma lei natural, ela é expandida a todos. Aí uma vez o meu filho fez a pergunta, e os cachorros? Existem espíritos que cuidam da evolução de animais? Um animal é inferior ou superior a nós? Inferior, né? Muitas pessoas como nós podemos ser um anjo da guarda de animais. Basta você ter a bondade, essa visão, esta predisposição. Não significa que seja missionário para isso, mas é um espírito familiarizado. É bem interessante a gente começar a pensar nessa situação. Nós podemos ser protetores dos nossos filhos, sobrinhos, daqueles que estão conosco para serem educados? Podemos, mas não como um anjo da guarda, mas como um espírito familiar. Para ser um espírito, é isso que tem que a gente colocar, um espírito, um anjo da guarda, ele precisa ter uma ordem elevada. Porque senão, se fosse um espírito conosco, que tem dia que a gente está com uma boa vontade, tem dia que o negócio está mais para baixo, mais para cima, não vai funcionar. Então é assim, um espírito, pelo menos, ele tem que dominar as questões da matéria. A gente ainda não dominou isso. Mas nós temos espíritos
que são amigos, que em determinadas situações podem nos fornecer algum bom conselho. Sim. E como nós nos cercamos desses espíritos? Sempre é a postura de pensamento. Prece. Muitos de nós aqui fazemos orações maquinalmente. Aqui a gente faz uma prece inicial para dar, né? É como se fosse uma indução para que a gente tranquilizasse. Mas a verdadeira prece é aquela que a gente está sozinho, recolhido. E o que é sozinho, recolhido? Nós podemos estar dentro de uma estação de metrô, estação Sé, 5 horas da tarde, aí tem aquelas cadeirinhas laranja, né? Eu nem sei mais que cor que é, era laranja no meu tempo. A gente senta naquela cadeirinha laranja, fecha os nossos olhos e respira fundo, ali nós estamos recolhidos. Se nós estivéssemos no nosso quarto de dormir, em qualquer momento, há pessoas que precisam do silêncio absoluto, há pessoas que precisam direcionar um nome, há pessoas que precisam de uma música, isto não importa. A gente precisa estar recolhido em prece, ou seja, o nosso pensamento firme é em pedir ajuda. E a gente vai perceber que às vezes a gente pode estar no meio de uma multidão, mas parece que naquele instante a gente está sozinho. Às vezes só o corpo está ali, mas nós enquanto espíritos estamos em comunhão com os outros espíritos que procuram nos ajudar. Então, todas as vezes que a gente entrar em desespero, quando a gente sabe desse ensinamento que trouxe os espíritos para nós, a gente começa a desenvolver na gente uma coisa forte para que a gente saia das nossas dificuldades, que é esperança. Nós, sem esperança, sofremos muito mais. Então, trazendo essa notícia desse amigo incondicional de todas as horas, porque às vezes muitas pessoas falam, eu estou com Jesus. Mas às vezes a pessoa diviniza Jesus e fala, nossa, mas para ele não importa. Para um espírito elevado, o nome que a gente der a ele não importa, porque o que importa é a missão a que ele veio cumprir. E como nós que estamos progredindo e aprendendo, ele também aprende. Ele não tem expiações para passar, mas ele também aprende. E de repente, né, se a gente usar um pouco de bom humor, às vezes a prova dele é a gente, né? Mas essa prova, como nós temos as nossas provas que são trabalhosas, ao fim de cada prova, a gente pode olhar para trás e dizer com toda a dignidade possível que nós progredimos, que nós conseguimos a conquista da nossa paz, a conquista de conhecimento e sempre está esperando pela próxima batalha. A conquista não só de bens materiais para a sobrevivência, mas a conquista que nos consola, que a gente possa olhar em qualquer momento da vida, estar resignado e sempre esperando o momento certo, para que a gente possa agir com persuasão e fazer com que, de fato, o nosso objetivo aqui, que é aprender e progredir, a gente consiga. E quando a gente desencarnar, a gente encontre o nosso anjo da guarda e diga a ele, né? Tá vendo? Eu consegui.
Então, que todos nós tenhamos uma boa noite e até a próxima oportunidade.